Sou a professora Eliane, estou ministrando a disciplina Organização da Educação Básica no Brasil e vou procurar ser breve na minha exposição, em que, por meio dessa tecnologia, busco ampliar mecanismo de interatividade com as turmas de licenciatura. Lembrando que é um prazer compartilhar reflexões pedagógicas com todos vocês. Portanto, fique à vontade para estabelecer o diálogo necessário sobre o conteúdo da disciplina. Vocês contam também com textos de diversos pesquisadores da educação para aprofundar seus conhecimentos. Procurando seu objetivo, vou apresentar elementos importantes que compõem a história da educação brasileira, num esforço de síntese visando aos objetivos traçados no plano de ensino, documento que estará disponível na plataforma ainda esta semana. Bem, o primeiro aspecto que destaco é a dependência econômica e política que marcou a história do Brasil. Primeiramente, em relação a Portugal, no período colonial, e depois em relação à Inglaterra, que culminou com a abertura dos portos. Mas vou concentrar minha reflexão no objeto central do nosso estudo, a educação formal. Nesse caso, o trabalho missionário dos jesuítas, realizado por 210 anos, é o grande marco histórico do período colonial, deixando um plano pedagógico completo dos estudos mantidos pela Companhia de Jesus, Ratio Studiorum. Com a expulsão dos jesuítas pelos primeiros ministros de Portugal, pelo primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, o que identificamos em substituição ao trabalho dos jesuítas foram as aulas régias, isto é, aulas avulsas, regidas por um único professor, que administrava determinada disciplina autônoma e isolada de outras. De qualidade questionável, podemos afirmar, contudo, nesse caso, que o currículo não existia como uma estrutura ordenada do conteúdo a ser ensinado. Contudo, o seminário das ordens religiosas continuavam funcionando como colégios tradicionais. Enfim, esses eram os espaços de educação formal frequentados pelas elites fundiárias do Brasil. No Brasil. Com a vinda da família real para o Brasil, o ensino secundário e o ensino superior foram privilegiados em detrimento do ensino primário e técnico profissionalizante. No século XX, já no contexto da Primeira República, o otimismo pedagógico, inspirado nos ideários da Escola Nova, movimento desencadeado na Europa, o qual propunha a renovação da educação após a criação da escola pública burguesa, contaminava as ideias de pessoas influentes, como Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. A atuação desses profissionais, desses educadores, melhor dizendo, somada aos interesses advindos com a industrialização que iniciara na Europa, resultaram em reformas do ensino em vários estados da União. Pois cada estado brasileiro era autônomo no que diz respeito à organização de um sistema completo de ensino, desde o primário até ao ensino superior. Embora as reformas se limitassem à estrutura do ensino primário normal, porque o ensino superior, principalmente nos primeiros anos da República, estava no âmbito do governo federal, o ensino secundário, por sua vez, não sendo obrigatório para o ingresso nos cursos superiores, ficou reduzido a cursos preparatórios, com exceção do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Futuros professores, dando continuidade ao assunto, a unificação do Sistema Nacional de Ensino, assim como o ensino laico, sem influência da Igreja, a gratuidade e a obrigatoriedade de educação no Brasil, constituirão os pontos fortes de luta dos pioneiros da educação nova, e os quais estão contidos no seu manifesto, publicado em 1932, pois estes educadores acreditavam que, por meio da educação, poderiam modificar a sociedade. Ainda assim, o direito à educação aparece pela primeira vez na Constituição Federal de 1934, sendo ratificado na Constituição de 1946, assim como a obrigação do Estado e da família quanto à garantia desse direito. Resumindo, a primeira regulamentação nacional de ensino primário foi promulgada
Em 1946, a partir dessa legislação, o ensino primário passou a ser estruturado em fundamental e supletivo. O primeiro destinado às crianças, de 0 a 12 anos, e o segundo destinado aos adolescentes e adultos maiores de 13 anos. Portanto, o ensino secundário foi reconfigurado a partir de várias reformas. Mas, para sintetizar, podemos afirmar que tanto na reforma de Francisco Campos, em 1931, quanto na reforma de Gustavo Capanema, em 1942, ao ensino secundário foram atribuídas as finalidades de formação geral e preparação para o ensino superior. O ensino técnico profissionalizante passou a contar com legislação nacional em 1942, regulamentando o ensino industrial, comercial, agrícola e o ensino normal para a formação de professores, organizados em 2 ciclos, embora apenas em 1961, com a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases, número 4024, essa modalidade de ensino fosse equiparada ao ensino secundário, para efeito de ingresso no ensino superior, após instituído o princípio de equivalência. Veremos isso na terceira unidade. Bem, aspectos ideológicos na abordagem desses processos, vocês poderão extrair das diversas leituras sugeridas e que se encontram na pasta de consulta. Continuando, a partir de 1930, com a criação das primeiras universidades, é instituído o ensino universitário, pois até então só existiam escolas superiores isoladas. O Estatuto das Universidades Brasileiras, de 1931, passou a vigorar até 1968, ano em que foi implantada a reforma universitária no governo militar com a Lei 5.540. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 4024, foi promulgada em 20 de dezembro de 1961. A segunda LDB, número 5692, aprovada em 11 de agosto de 71, reformulou o ensino de primeiro e segundo graus e estabeleceu como objetivos a autorrealização, a preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania, adotando a seguinte estrutura: primeiro grau, 8 anos de duração, voltado para a educação geral. Segundo grau, 3 ou 4 anos de duração, voltado para a educação, aliás, obrigatoriamente, profissionalizante até 1982, quando foi promulgada a Lei número 7.044, deixando os estabelecimentos de ensino livres para oferecer ou não a habilitação profissional. Bem, atualmente o que está em vigor é a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Portanto, cabe conhecer aspectos fundamentais tratados por essa legislação no que diz respeito à educação básica. Diante dessa exposição e considerando os pontos fundamentais para que vocês façam a reflexão, a partir dessa exposição, lembro a todos que, como primeiro instrumento de avaliação, tomem por base o texto Políticas e Organização da Educação Básica no Brasil e façam um resumo esquemático dos textos número 7, 8, 9 e 10. Não esqueça, é um resumo esquemático, portanto, sejam criteriosos quanto à estrutura lógica do texto, procurando pontuar ideias importantes.
máximo de 2 laudas de cada texto. Não deixem de fazer referência aos textos que serviram de base para o resumo, ou seja, os cuidados necessários com relação à aplicação das normas técnicas na elaboração dos trabalhos acadêmicos. Envie o referido resumo antes da aula presencial. Deixarei como lembrete a data de entrega na plataforma de trabalho. Assim sendo, os critérios de avaliação são identificados no plano de ensino, que vocês encontrarão disponível também na plataforma. Abraços a todos e eu espero contar com o entusiasmo nesse nosso encontro, acompanhando a frequência de vocês nas discussões. E sugiro então, por último, a leitura do texto Educação para Todos, de Helena Sardana, para aprofundar a leitura do contexto em que emerge a nova LDB, sem deixar de mencionar a importância do Plano Nacional de Educação como principal instrumento para garantir o acesso a uma educação pública de qualidade. O primeiro Plano Nacional de Educação, ele surgiu em 1962, mesmo já tendo toda uma discussão anterior sobre a necessidade de um Plano Nacional de Educação. E o PNE vigente foi instituído em 2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso, para o prazo de 10 anos. Portanto, diversas organizações ligadas à educação e à ciência estão promovendo discussões sobre aspectos polêmicos, de modo a serem contemplados no novo PNE, como, por exemplo, 10% do PIB para a educação pública. Temos muito a discutir. No momento, é só. Abraços e até mais.